Eu posso te garantir que uma questão sobre Sistema Único de Saúde vai cair na sua prova, e frequentemente essas questões elas estão associadas com datas importantes, com leis, com contextos históricos que a gente precisa decorar. E no Decora Isto, a gente vai trazer estratégias e dicas para vocês dominarem a saúde coletiva e brilharem na hora da prova. Vamos lá? Olá, pessoal. Meu nome é Giovana. Eu sou curadora sênior do time da Aristo. E eu vim apresentar mais um episódio do Decora Aristo. Dessa vez, para a gente falar tudo o que vocês precisam saber de decorebas de saúde coletiva. Eu sei que quando a gente fala de saúde coletiva, tem muito contexto histórico envolvido, datas importantes, leis, muita coisa que a gente precisa decorar. Mas eu garanto para vocês que após esse episódio, vocês vão sair daqui com tudo isso muito facilmente gravado e vão arrasar na hora das provas. E para a gente falar sobre esse tema, eu trago aqui para vocês a Rafaela Trota, do nosso time de saúde coletiva. Oi, Rafa. Oi, Gil, tudo bem? Olá, pessoal. Meu nome é Rafaela Trota, eu faço parte do time de saúde coletiva desde 2021, da Arista. E eu vim conversar com vocês um pouquinho, né, sobre alguns tópicos que são muito importantes da gente decorar para a prova. Eu sei que a maioria, né, tem dificuldade por não ter afinidade mesmo com a saúde coletiva, igual a Gil falou, tem muita lei, muita coisa que tem que decorar, muito número, né? Não tem tanta facilidade igual na clínica médica do que a gente vai fazendo conexões com a nossa realidade, né? Mas eu vim aqui ajudar um pouquinho pra gente, uns pontos chaves aí pra gente decorar para a prova. Bem, Rafa, então vamos começar falando sobre os atributos da atenção primária básica. Acho que, como todo médico que a gente, né, antes de prestar a prova de residência, todo mundo é formado como generalista, a gente vai ter contato com a atenção primária da saúde, tanto, né, como às vezes como médico, ou às vezes como paciente mesmo, e a gente precisa saber isso para as nossas provas e para o nosso dia a dia. O que o aluno Aristo precisa ir para a hora da prova, sabendo com certeza que vai cair em alguma prova deles? A atenção primária está presente na nossa vida o tempo todo, né? Na vacina, a gente está sempre dentro dela, né? Então, assim, para a prova de atributos da atenção primária, todo mundo já deve ter se deparado com os próprios atributos, né? Então, tem uma batida na prova que a gente não pode deixar de saber. E as provas adoram pedir para a gente ver quais são os atributos essenciais e quais são os derivados. E eles fazem pegadinhas com isso, ou seja, trocam qual que é o essencial, qual que é o derivado. Então, assim, uma dica dar isso para vocês. Grave esse mnemônico. Picles, eco. Então, assim, quem gosta de picles, né? Poucas pessoas. Enfim, grave, picles, eco. Então, o que vem primeiro? Os essenciais, né? Que é uma coisa essencial, vem primeiro. Então, vamos lá. Primeiro, picles. Então, o P é de primeiro contato. Vou falar direto e depois a gente vai recapitulando ali cada um dos atributos, tá? Então, picles é primeiro contato, o I de integralidade, C de coordenação do cuidado, o L de longitudinalidade. Então, esses são o inicinho ali do picles, são os atributos essenciais. E para terminar o picles e para entrar nos atributos derivados, a gente vem com o E e o S e o ECO. Que aí o E e o S é o enfoque social, o E do ECO é enfoque familiar, o C de competência cultural e o O de orientação comunitária. Então, vamos recapitular aí rapidinho o que cada um desses atributos significa, porque isso também despenca nas provas. Então, o P, que é o primeiro contato, que a ATS comporta principal de acesso ao SUS, né? O I, de integralidade, que é entender o indivíduo na íntegra, ou seja, a gente como profissionais de saúde que trabalham na atenção primária, a gente não pode ver o indivíduo só como doente, né? A gente tem que ver ele de acordo com as suas crenças, suas religiões, né? Os seus medos, então assim, entender aquele indivíduo como social dele também, né? Não só como biológico. O C, de coordenação e cuidado, ou seja, a gente vai coordenar junto com outros níveis de atenção. Então, a gente vai fazer as referências e as contra-referências e vai entregar as informações para a gente ter um cuidado continuado do paciente. E o L de longitudinalidade, que é acompanhar o indivíduo ao longo do tempo, em todas as fases da sua vida, para a gente ter um cuidado e conhecer esse paciente ao longo de sua vida, né? Esses são os atributos essenciais. E agora, os atributos derivados, eles derivam basicamente desses essenciais, né? Que é o E e o S do picles
e o ECO. Então, o E e o S é o enfoque social, que é considerar o ambiente e o contexto que aquele paciente está inserido, né? Então, ver o paciente realmente como um todo. O enfoque familiar é entender também o meio da família que aquele paciente está inserido. E uma observação importante, né? Algumas referências, elas juntam enfoque social e enfoque familiar, porém, algumas referências dividem as duas. Então, a gente traz dividido para você, alunarista, não cair em pegadinha, tá? E o finalzinho do ECO, né? O C e o O. Então, a gente tem a competência cultural, que é realizar um cuidado efetivo, respeitoso, de acordo com as crenças e práticas culturais do indivíduo. Ou seja, no nosso cotidiano, a maioria das pessoas tem as mesmas crenças, as mesmas práticas culturais. Mas a partir do momento que a gente atende, por exemplo, uma pessoa indígena, a gente tem que saber como lidar de acordo com as suas crenças, né? Com os tipos de medicina diferentes, a gente tem que saber manejar esse tipo de paciente também, né? Sem impor nada e ser respeitoso com esse paciente. E o por último, de orientação comunitária, né? Que é dever a gente conhecer a comunidade no qual o indivíduo está inserido, a demanda daquela população, a epidemiologia da religião, né? Tudo para a gente ter um cuidado mais integral desse paciente. Então, decore aí. Picles Eco. Agora, o aluno aristo não vai esquecer mais desses atributos da atenção primária básica, hein, gente? Bora lá. E ainda falando um pouquinho de atenção primária, a gente tem que lembrar também, para a hora da prova, de falar, né, da composição mínima da equipe de saúde da família, né, que é ali a base da nossa atenção. A gente tem o que a gente precisa saber para a hora da prova, Rafa? Então, as provas elas gostam bastante de fazer a composição mínima e, né, com a composição geral, assim, da estratégia de saúde da família, né, da equipe de saúde da família. Então, assim, quando a gente fala de mínimo, a gente tem que entender que a gente tem baseado ali no que a gente precisa para 4.000 usuários, né, que é a equipe de saúde da família, ela tem ali no máximo 4.000 usuários, mesmo que a orientação ali seja no máximo 3.000, né? A gente visa sempre para a gente ter todos aqueles atributos que a gente falou, para a gente cumprir aqueles atributos, né? De uma forma profissional, de uma forma integral, de uma forma com qualidade, a gente precisa de uma equipe mínima. E aí, quanto menos usuários que essa equipe atender, melhor vai ser a qualidade do atendimento, né? Então, para a equipe mínima da equipe de saúde da família, a gente tem que ter um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um agente comunitário de saúde. Tá, você já deve ter se deparado com questões mais antigas falando 4 agentes comunitários de saúde. Porém, se atente, na PNAB, né, na Política Nacional de Atenção Básica de 2017, foi reduzido o número de agentes comunitários de 4 para 1. Então, a equipe mínima, a gente tem um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um agente comunitário de saúde. Claro, a equipe, no geral, ela é muito maior, mas a equipe mínima é essa. Então quando a gente está lá no centro de saúde, que a gente tem, né, aquelas equipes que, por exemplo, aqui na minha região, as equipes elas são por cor. Então tem equipe azul, equipe verde. Então a gente sempre vai ter pelo menos um de cada um desses nessas equipes. É isso? Isso, exatamente. Ótimo. Então agora a gente não vai mais esquecer. E às vezes a gente está inserido dentro desse contexto, né? Às vezes um médico é um de nós, né? Então, assim, vamos ficar atento a isso, galera. E, Rafa, eu sei também que costuma cair muito nas provas questão de financiamento dentro do SUS. Até em 2023, isso caiu numa prova da Paraíba, em que cobrava em relação ao programa Previne Brasil. E nessa questão, ele falava do novo modelo de financiamento do custeio da atenção básica no âmbito do SUS, e falava de uma nova portaria de 2017. E aí, ele perguntava, assim, em relação aos componentes, né, dessa nova portaria do Ministério da Saúde. O que o aluno precisa saber em relação ao Previne Brasil para ele acertar esse tipo de questão, como nesse caso dessa questão da Paraíba de 2023? Nossa, ótima observação. Assim, é um tema que despenca mesmo nas provas, né? Principalmente aí nos últimos anos, porque o Previne Brasil ele tem ganhado espaço, né, nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, quando a gente conseguiu colocar esses indicadores do Previne Brasil em prática.
Então, como essa questão cobrou os componentes, né? A gente vai começar por eles. Então, são 4. A gente tem a captação ponderada, o pagamento por desempenho, o incentivo financeiro como base de critério populacional e os incentivos para ações estratégicas. E aí, o que é isso, né? Por que tem esses componentes aí? Por que eles criaram esses componentes? Para ter uma forma mais justa e para incentivar as equipes de saúde da família a trabalharem, a entregarem realmente, de fato, os indicadores de uma maior qualidade, né? Então, assim, você recebe pelo que você faz. Então, assim, basicamente a gente tem que fazer 7 grandes indicadores hoje, né? Então, vamos lá. Como que a gente vai decorar esses indicadores? Vamos lá. Primeiro, são 7, né? Então, são os 3 primeiros, a gente vai decorar que eles são sobre gestantes. Então, a gente tem 6 consultas pré-natal realizadas, no mínimo, é um dos indicadores. Durante a gestação, a gestante tem que fazer testes de sífilis e HIV, isso é o outro indicador. E durante a gestação também realizar o atendimento odontológico para essas gestantes. Então, esses são 3 indicadores que são importantes a gente saber dentre os 7 indicadores do Previne Brasil. Aí, outro indicador é sobre as mulheres em geral, né? Que é a proporção de mulheres com citopatológico realizado na atenção primária, né? Então, isso é um outro indicador que a gente precisa saber. Então, recapitulando, 3 sobre gestantes, 1 sobre mulheres no geral. Um são sobre as crianças, e a gente avalia a proporção de crianças com 1 ano que foram vacinadas, né? E a gente tem os outros 2 últimos indicadores, são sobre as 2 grandes doenças que a gente tem crônicas na nossa população, diabetes e pressão alta, né? Então, sobre a pressão alta, a gente tem a proporção de hipertensos que fizeram consulta e tiveram a pressão aferida nos últimos 6 meses. E sobre os diabéticos, a gente tem a proporção de diabetes cadastrados, né, na unidade que fizeram consulta e tiveram a hemoglobina glicada solicitada no último semestre. Então, esses são nossos indicadores do Previne Brasil. Entendi. E aí, por meio desses indicadores, que a gente vai ter ali a questão do financiamento da atenção primária, né? Exatamente. A gente tem que conquistar esses indicadores ali, o mínimo esperado para que receba a verba para a atenção primária. Entendi. Eu acho que, assim, isso me lembra muito quando eu estava no internato rural, quando eu ainda era acadêmica, que lá no centro de saúde que eu estava trabalhando, chegava uma época que eles faziam um balancete. Aí eles faziam assim, pegavam todos os pacientes, que eles tinham uma planilha dos pacientes hipertensos, dos pacientes diabéticos, e eles viam assim, nesses últimos 6 meses, esse paciente ele já feriu pressão? Ele já fez a consulta e mediu glicemia? E aí, se não tivesse feito isso, né, se não tivesse medido hemoglobina glicada, a gente tinha que ir atrás, às vezes até fazer visita domiciliar para captar isso, justamente para alcançar essas metas, sabe? Então, assim, acho que a gente Nossa, vivencia um pouco isso na prática. Com certeza, isso é padrão das faculdades, né? Então, assim, eu também, no meu internato de medicina de saúde de família, a gente sentou e olhava prontuário físico do paciente para comparar aqueles pacientes que não estavam fazendo controle, né? A gente tinha o prontuário eletrônico, mas, assim, comparava o eletrônico com o físico, e era uma bagunça, assim, mas dava certo, no final a gente conseguia captar bastante paciente, e eu acho que todo mundo aí tem uma história louca aí desses internatos da vida. Mas bom que com essas histórias a gente não esquece disso, que isso está relacionado com o Previne Brasil, né? Então, assim, bom. Com certeza. E acho que agora, mudando um pouquinho de tópico, mas ainda falando, né, em relação. Óbvio que está sempre relacionado com a atenção primária básica, mas a gente entrando agora para falar um pouco sobre o método clínico centrado na pessoa, né? Eu acho que não tem como a gente formar como médico sem a gente saber atender em relação a isso, né? Utilizar esse método na prática clínica, na nossa prática do dia a dia, e as provas, elas cobram isso da gente, né? Cada vez mais as provas, elas identificam e pregam por um atendimento mais humanizado, mais centrado na pessoa do paciente. Rafa, o que a gente pode esperar das provas em relação a esse tema? É um tema também que sempre cai, né? Igual você falou, a gente não consegue pensar numa saúde coletiva, numa atenção primária, num SUS, se ele não for humano, né? E é isso que esse método traz. Ele traz uma humanização, né, do atendimento mesmo.
Então, assim, o que a gente tem que saber desse método são entender e saber quais são seus 4 componentes, né? Então, a gente tem ali o primeiro componente, explorando a saúde, né, a doença e a experiência do doente frente à doença. Então, assim, não só ver a patologia em si, mas avaliar a história clínica do paciente, exame físico, os exames complementares, mas e além disso, né? E de acordo com o que o paciente sente frente à doença. Então, assim, a ideia, o medo, né? Os efeitos que essa doença tem na funcionalidade do paciente. Então, assim, as expectativas do paciente, elas têm que estar dentro desse tópico 1, desse componente 1 do método clínico centrado na pessoa, né? Então, assim, é entender mesmo, explorar a saúde como um todo, né? Não só a saúde no viés ali da doença. Esse é o primeiro componente. O segundo componente é entender a pessoa ali também como um todo, né? Não só a saúde, mas a pessoa. Então, é ver todos os aspectos da pessoa frente à doença e frente ao seu social também. Então, assim, é o lazer, são as atividades sociais daquela pessoa, né? O meio que ela está inserida. Então, a gente tem que entender tanto a doença, né? O contexto paciente-doença e entender o paciente como um todo, são os 2 primeiros tópicos aí de componentes do método clínico centrado na pessoa. E depois que a gente já entendeu a doença, todo o que o paciente sente frente a essa doença, né? E a gente entende o paciente em si, a gente vai elaborar um plano em conjunto com ele para manejo dos problemas. Então, assim, a gente vai sentar, vai avaliar quais são as prioridades, né, daquela doença, quais são as prioridades da saúde daquele paciente, e junto com ele criar planos. Então, assim, dando um exemplo aí, às vezes a questão da obesidade, né? A gente vai ver que o paciente tem uma doença, ele está num ambiente, no contexto social que a família obesa, né? A rotina alimentar, a rotina não tem uma atividade física. Beleza, como que a gente pode criar um plano em conjunto com esse paciente? Criar o que é responsabilidade do médico e o que é responsabilidade do paciente. Ou seja, você vai passar a fazer uma atividade física, você vai começar a comer melhor e eu vou estar aqui te dando suporte, seja, por exemplo, com um auxílio ali básico nutricional, né, assim, o médico dando algumas dicas de questão alimentar, nunca substituindo a nutricionista, obviamente, mas assim, o principal ali a gente consegue dar uma ajudada e a gente pode também dar um suporte medicamentoso quando necessário, né, quando a obesidade, por exemplo, está voltada com gatilhos, né, de compulsão alimentar e etc. E esse é o terceiro componente. E o último componente é a gente melhorar a relação médico-paciente, ou seja, a gente não vai julgar o paciente, a gente não vai tratar o paciente como uma forma pejorativa, dando exemplo aí da obesidade, né, que foi o que veio na minha mente assim, no primeiro momento. Por exemplo, a gente não vai criticar o paciente pelas escolhas de vida, pela forma com que ele se alimenta, mas assim, a gente vai fazer uma escuta ativa, né? Saber como e quando abordar cada tópico daquele problema, né? Então, assim, os 4 componentes, né, ali do método clínico centrado na pessoa, a gente tem que ter isso em mente, que a gente vai centrar a pessoa e não a doença. Então, repetindo aí, quais são esses componentes, né, os títulos desses componentes? A gente tem explorando a saúde e a doença e a experiência da doença. A gente tem entendendo a pessoa como um todo, elaborar um plano em conjunto de manejo dos problemas e, por último, intensificar a relação entre a pessoa e o médico, para a gente ter um cuidado longitudinal e um cuidado integral desse paciente de forma efetiva. Ah, não, com certeza é muito importante, né? É importante a gente deixar de lado aquilo que às vezes a gente escuta, né, de algumas pessoas que tratam só o paciente como a doença. Ah, é o paciente, por exemplo, a gente escuta às vezes dentro do bloco cirúrgico, é o paciente da vesícula, né? É o paciente disso. Não, não é o paciente, ele não é só a sua doença, ele tem todo um contexto associado e ele também é um sujeito dentro do seu tratamento, né? Então a gente realmente precisa acolher e ver a experiência do paciente com a doença, ver ter um plano conjunto, né? A gente não consegue fazer a coisa pelo outro. Então, assim, isso tudo é muito importante. E aproveitando um pouco desse tema que a gente já está colocando o paciente já no centro do nosso atendimento, já vou puxar um outro tema que também tem ficado bem frequente nas provas,
e que às vezes a gente, né, a gente não tem um contato tão próximo, acho que eu não tive um contato tão próximo, assim, dentro da minha faculdade em relação a isso, mas depois, como médica, acabei tendo, né, que é aquelas coisas de diretivas antecipadas de vontade, né, do paciente, antes do estado físico dele, né, deteriorar, ele tomar já em plena consciência decisões em relação à sua saúde. Acho que a gente vê muito isso em série, pelo menos eu sempre assisto, né, quando a gente vê um Grey's Ah, Anatomy da vida, que a gente vê, não, o paciente ele tem uma ordem para não ressuscitar, ele tem uma ordem para não entubar, então a gente sempre vê isso muito, mas eu não cheguei a vivenciar isso na prática clínica, assim, durante a graduação, fui vivenciar só depois, mas acho que as provas elas têm trazido isso um pouco a mais, né? E isso traz um pouco também disso do paciente como um sujeito da sua própria saúde, né? Ele indicando o que, que ele quer, mesmo no final da vida, ou quando as coisas deteriorem. Então, assim, como que isso aparece para a gente nas provas? Como que o aluno tem que se preparar para enfrentar isso? é muito bem colocado, né? Assim, é o paciente como o centro mesmo, né? É a humanização, né, do atendimento. Então, assim, isso tem aparecido bastante nas provas, como você disse, né? E é assim, é igual você mesmo falou, é quando o paciente, quando ele ainda tem plena consciência, né, quando ele ainda está cognitivamente capaz, ele dizer para o médico o que ele deseja, né? Então, assim, o médico também ele tem que ter esse tato para conversar com o paciente, né, das decisões dele. E o que que isso aparece muito? Como que as provas adoram cobrar isso? É perguntar se isso precisa ser registrado em cartório ou não. E não, esse documento, né, as diretivas antecipadas de vontade, elas não precisam ser registradas em cartório. Apenas se o médico conversar com o paciente e registrar isso em prontuário, elas já passam a valer. O prontuário, ele é documento, né, ele tem um valor legal. A gente aprende isso durante a faculdade. Mas as provas sempre tentam trazer essa pegadinha. Se a gente precisa registrar isso em cartório, você precisa ter testemunha, você precisa ser autenticado, todas essas variações aí sempre aparecem. Então, assim, é muito importante alunar isso e ir para a prova sabendo. Tá em prontuário, tá valendo, tá? E além disso, a gente também tem duas coisas que também as provas adoram ali cobrar. Que, tipo, as diretivas antecipadas elas vão prevalecer em qualquer outro parecer médico ou da decisão da família. Então, assim, se o paciente deixou lá registrado o que ele quer, se a família chegar e falar assim, não, sei lá, não vai... não, vamos reanimar ele sim, vamos tentar reanimar. Mas o paciente, lá, quando ele estava plenamente capaz, plenamente consciente que a saúde dele poderia deteriorar um dia, que ele poderia chegar nesse ponto, né? Se o paciente deixou isso registrado, se o paciente confidenciou isso ao médico, o médico registrou isso, acabou, sabe? A diretiva antecipada, ela prevalece nesses desejos familiares. Isso a gente tem que ter plena noção, tanto para as provas quanto para a nossa prática clínica também, né? E outro ponto aí também que a gente tem que as provas gostam de trazer é que o médico ele só vai considerar essas diretivas antecipadas de vontade se elas estiverem de acordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética Médica, né? O paciente ele não pode, por exemplo, falar que se um dia ele precisar ficar entubado, o médico ele quer que o médico desligue o aparelho dele, né? Então, assim, esse é um pontinho aí que a gente tem um pouco mais, assim, de como responder por intuição, né? Pelo que a gente vai vendo aí, né? Do código de ética mesmo, mas é bom reforçar isso, porque as provas trazem isso, elas trazem às vezes na alternativa, né? Às vezes um item para a gente anular uma das possibilidades de alternativa aí. Então a gente tem que gravar muito bem esses três tópicos. Tá no prontuário, já está valendo, não precisa ser registrado em cartório. A diretiva antecipada ela vai prevalecer da vontade dos familiares, né, e de outros pareceres médicos. E o médico ele vai levar em consideração a diretiva a partir do momento que ela está de acordo com os preceitos do Código de Ética Médica. Nossa, então eu mentira a minha vida toda em que eu assisti essas séries, que todo mundo tinha ali um papelzinho escrito que não ia ressuscitar, que não sei o que precisava de tudo isso, então só tá escrito no prontuário já tá valendo, né? A gente às vezes esquece isso, que o Exatamente. prontuário, a importância do prontuário médico, né? A gente às vezes esquece que é um documento tão importante. Mas ó, tô aprendendo aqui, viu, Rafa?
E você falou um pouco do Código de Ética Médica, né? Você falou que a gente não pode ferir nenhum dos princípios do Código Médico quando a gente pensa nessas diretivas. E esses são temas que costumam cair na prova, né? Os princípios da ética médica e o médico, como o médico, né, ele deve se portar frente a algumas situações e coisas relacionadas a esses temas. O que a gente precisa saber em relação aos princípios éticos? Como que isso costuma cair nas provas? É alguma coisa assim fora de mundo ou a gente consegue ir mais pro racional mesmo? Não, a gente consegue ele pelo racional mesmo, assim. Eu falo assim, que se todo mundo parasse e lesse o código uma vez, o código não é grande, né? A gente fica meio receoso ali, que é lei e tal, né? Artigo, parágrafo e tal, mas assim, se você pegar e ler, ele não tem uma linguagem difícil, né? Ele não tem, ele é bem assim, fluido de você ler. Eu acho que depois que você lê, você entende, assim, todo um contexto. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, dá uma olhadinha no código, porque, assim, sempre tem uma questão ali do código em si, e principalmente dos princípios bioéticos, né? E se a gente sabe esses princípios bioéticos, muitas das questões de ética mesmo, do código de ética médica, elas ficam, assim, mais racionais, sabe? Assim, as coisas passam a fazer um pouco mais de sentido, né? A gente consegue até dar uma chutada ali, caso a gente, durante a prova, a gente esqueça algum detalhezinho, né? Então, os princípios são 4. Autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. A autonomia é o que a gente está falando aqui o tempo todo, é respeitar o indivíduo, né? Respeitar o paciente como centro da sua própria doença, né? Da sua própria vida. Então, é respeitar e deixar que o paciente tenha o direito de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida. Então, basicamente é isso. A autonomia é dar a autonomia do paciente. Por exemplo, a responsabilidade do médico, né, é informar para o paciente, discutir com o paciente sobre as possibilidades que ele tem, mas o paciente tem a autonomia de querer tratar ou não querer tratar. Então, por exemplo, um paciente que precisa de começar uma insulina, você quer começar a insulina de todos os jeitos, mas ele não quer. Ele falou que ele não vai começar, ele não vai tomar. E aí, o que você vai fazer? Você vai brigar? Não pode, né? Então, assim, você tem que saber lidar com o paciente nesse contexto, né? Dar autonomia para ele também. O seu papel é informar, né? E um outro princípio aí é a beneficência. Então, assim, o profissional ele deve sempre fazer o bem para o paciente, né? Então, assim, tem que atuar sempre de acordo com a sua capacidade para fazer sempre bem para o paciente, né? E a gente, junto com esse aí, é sempre fazer o bem e não fazer o mal, né? Que é a mesma coisa. Então, o médico ele tem que saber até onde vai a sua capacidade, né? A gente não pode fazer o prejuízo, causar prejuízo para o paciente, né? Então, assim, a ação médica, ela tem que causar o benefício e não causar o prejuízo. Então, sempre causar o menor prejuízo possível, né? Claro, por exemplo, um paciente que precisa de uma quimioterapia, por exemplo, ele vai passar mal com a quimioterapia, mas aquilo é uma coisa assim, o tratamento ele faz o menor prejuízo possível para o paciente, visando o melhor benefício para o paciente, tá? E por último aí a gente tem o princípio da justiça, que é sempre tratar o indivíduo conforme é moralmente correto, sem distinção, né, de raça, cor, gênero, sexo, o que for, e dar o que é devido a cada um. Ou seja, entra ali no princípio meio da equidade, né? Então, assim, a gente ser justo com todos os pacientes. Acho que isso aí se a gente lembra um pouquinho do juramento que a gente faz quando a gente forma, a gente pega um pouquinho de cada um desses princípios aí no juramento, né? Então, assim, acho que isso a gente tem que levar não só para a hora da prova, para a prática médica, né? E não se esquecer desses princípios jamais no nosso Com atendimento certeza. do dia a dia. E Rafa, eu sei que assim, a gente já falou de princípio, a gente já falou de atenção primária, a gente já falou de muitos assuntos aqui, mas eu sei que um assunto que costuma, às vezes, até ser um pouco polêmico, principalmente agora que a gente tem lidado muito com muita judicialização da medicina, é o sigilo médico-paciente. E isso tem caído nas provas de saúde coletiva, não tem? Como que isso tem se apresentado para os alunos? O aluno, ele fala assim, eu não posso ir para a prova sem saber disso.
Isso tem despencado, né? Acho que assim, as decorebas aqui, elas estão assim, trazendo o que mais despenca mesmo, porque esse é um assunto muito quente para as provas. A gente tem que saber, não pode ir para a prova sem saber quais são as situações que permitem a quebra desse sigilo, né? Então, a gente tem três situações: o motivo justo, o dever legal e o consentimento escrito do paciente. Então, assim, alguns exemplos aí, né? O motivo justo é quando a quebra do sigilo ela vai apresentar um menor prejuízo para o paciente do que mantê-lo. Então, vamos supor, é um paciente que quer cometer um suicídio, ele já falou com você que ele tem esse desejo, que ele tem o plano, que ele já tem os meios e que ele vai cometer suicídio. Então, assim, você pode quebrar esse sigilo buscando um auxílio, por exemplo, da família, né? Um recurso ali de como ajudar aquele paciente. Porque a gente sabe, se a gente não quebrar esse sigilo, infelizmente ele vai cometer suicídio, né? Assim, igual a gente falou, a gente tem que saber os nossos limites. Então, assim, a partir do momento que a gente não consegue ajudar e que a gente sabe se quebrar aquele sigilo vai ser uma coisa positiva no final das contas para o paciente, né? Por exemplo, uma depressão, assim, isso é uma doença, né? A gente não consegue atuar ali no momento da doença, né? Porque o tratamento é uma coisa mais prolongada. Se a gente quebrar aquele sigilo, a gente vai estar ajudando o paciente, né? Então, isso é um motivo justo de quebra de sigilo. A gente também tem o dever legal, né? Que é, assim, notificar, por exemplo, certas doenças transmissíveis. Isso é um dever que a gente tem, né? Para evitar essa propagação das doenças. E, por último, o consentimento por escrito do paciente. Eu acho que, assim, esse é muito óbvio, mas, ao mesmo tempo, na prática, assim, por que o paciente vai dar um consentimento por escrito, né? Quando o paciente vai dar um consentimento por escrito ali para quebrar o sigilo dele? Então, por exemplo, às vezes, o famoso, né, que está internado, que quer que o médico dê uma coletiva de imprensa. O médico não pode chegar lá simplesmente falar que está bem, que saiu da cirurgia, que a cirurgia foi um sucesso, que está com febre, né? Não pode, não pode. Ele simplesmente precisa de um consentimento por escrito do paciente para quebrar esse sigilo, né? Então, assim, a gente tem nesses três motivos ali que são permitidos da quebra de sigilo. Então, motivo justo, dever legal e consentimento por escrito do paciente. Vale ressaltar aqui que também tem um outro dever legal aí que sempre cai nas provas, que é uma pegadinha, é que é quando quebrar o sigilo com o paciente quando ele é jovem, né? Que é o menor de 18 anos. E é uma coisa que sempre cai na prova é quando o paciente começa a vida sexual com menos de 14 anos. Então, na Constituição, né, assim, considerada, a pessoa com menos de 14 anos, ela é considerada incapaz, né? Ela é cognitivamente incapaz. E é considerado estupro de vulnerável, relações sexuais com menores de 14 anos. Ou seja, se o médico sabe que está acontecendo, né, que o paciente chegou ali pedindo, por exemplo, uma pílula, um anticoncepcional, né, que começou a vida sexual ali com menos de 14 anos, isso é um dever legal, né, de quebra de sigilo, porque ele é considerado incapaz mesmo, né? Então, assim, a gente tem aquela questão, se o paciente for, se o cônjuge ali, né, do paciente menor de 14 anos, se a pessoa que ela estiver tendo relação tiver menos de 14 anos também, isso não é um crime, né? Não vai ser crime, mas é uma coisa que continua sendo um dever legal do médico quebrar esse sigilo, né? Eu falo que não é crime punível, né? Mas, assim, a partir do momento que ele é maior de 14, né, já é considerado estupro de vulnerável. Então, é um motivo para a gente quebrar esse sigilo. Então, as provas fazem muito esse link, sabe? Paciente jovem, ali, menor de 14 anos, chegou pedindo uma pílula anticoncepcional porque iniciou a vida sexual. Você pode contar para a mãe? Aí fica aquela dúvida, ai meu Deus, onde que eu quebro esse sigilo, onde que eu não quebro, eu vou quebrar a relação médico-paciente. Então, é sempre pensar nessa faixa etária, tá? Menor de 14 anos é lei, porque é considerado estupro de vulnerável, tá? Não pode esquecer desse detalhe, porque as provas amam essa pegadinha. É uma pegadinha importante da gente saber para as provas, viu? Ficar atento a isso quando surgir uma questão. Basicamente, a gente tem que lembrar que o prontuário médico, ele é um documento do paciente, né? Ele não é um documento nosso para a gente guardar. A gente, é óbvio, os sistemas de saúde, as unidades de saúde guardam os prontuários, mas isso é um documento do paciente. Então, assim,
A gente só vai quebrar mesmo nessas situações e a gente tem que ter isso em mente, né? Sempre Com certeza. tomar o maior cuidado possível com as informações que estão ali, porque realmente existe um sigilo entre o médico e o paciente que deve sempre permanecer, exceto essas situações que a gente já pontuou aqui. É óbvio que, assim, quando a gente fala também de notificação, a gente tem notificação compulsória de doenças não só transmissíveis, né, a gente também, às vezes, violência doméstica, também de notificação compulsória, né, a própria tentativa de suicídio também então lembrar desses outros aspectos que acabam caindo aí como notificação e dever legal do médico de notificar, né. Com certeza. Rafa, eu sei que um assunto que é um pouquinho mais chato e que o pessoal não gosta tanto de falar, é mais relacionado à medicina do trabalho, né, e aí o acidente de trabalho, eh e eu sei que, assim, é um assunto que, por exemplo, quando eu tive aula na faculdade, era uma aula no período da tarde que ela durava 4 horas seguidas. E eu falava assim: "Meu Deus do céu, eu não quero aprender sobre isso". Hoje em dia eu já fui, né, médica examinadora do trabalho, então, assim, eu sei um pouquinho em relação a isso, mas como que isso cai pra gente nas provas? O que que a gente precisa estar sabendo? Assim, É, sem sombra de durante dúvida. durante a nossa prática, a gente só fica gritando assim: eu quero a clínica, né? Eu quero o paciente, eu quero o problema ali, a doença para eu resolver. Mas realmente, assim, a medicina do trabalho, ela tem uma importância, mas realmente ela é um pouco mais assim pesada para a gente estudar, para a gente saber, né? E além da gente saber que também é de notificação, né? A gente também tem que notificar os acidentes de trabalho. A gente tem que saber para a prova a classificação de Schill, né? Que são dividir ali as doenças relacionadas ao trabalho de acordo com a relação que ela tem com o trabalho, né? Então a gente tem 3 grupos aí. Então nós vamos gravar mais basicamente assim. O primeiro grupo é o top ali, é o que a doença tem mais relação. Então o grupo 1 é quando a doença é necessária, quando o trabalho é necessário para a apresentação da doença, né? O grupo 2, o trabalho é um fator de risco para a doença. E o grupo 3, o trabalho é um gatilho para a doença. Então, o primeiro lá é o que tem mais a ver, tá? A gente foi crescendo aí. Então, vamos lá. Grupo 1, a doença ela é necessária. A doença não, o trabalho é necessário para a doença, perdão. Então, o trabalho é causa necessária para a doença surgir. Ou seja, vamos supor a silicose, né? É um ótimo exemplo aí. A gente tem, ela é do grupo 1, por quê? Porque é necessário que o paciente tenha contato com a sílica, né, a poeira da sílica, para desenvolver a silicose. Então, ele só vai desenvolver a silicose a partir do momento que ele tiver contato com a poeira da sílica no seu trabalho, tá? Então, é necessário. Então, o trabalho foi um fator necessário para levar o paciente até aquela doença, ok? O grupo 2 é o trabalho como um fator de risco. Então, por exemplo, a gente tem um paciente que fica muito tempo sentado, por exemplo, um caixa de supermercado, alguém que trabalha em escritório, né, o dia inteiro sentado. Esse é um fator de risco, por exemplo, ele tem insuficiência venosa, né, dos membros inferiores, para ter algum problema da coluna, né, alguma doença ali posicional, né, e a gente tem o grupo 3, que é quando a doença é um gatilho, o trabalho é um gatilho para o desenvolvimento da doença. E aí a gente tem, por exemplo, trabalhadores de pet shop, que, por exemplo, desencadeiam asma. Né? O paciente já é asmático, mas quando ele é exposto àqueles alérgenos do trabalho dele, causa crise. Então, esse é um ótimo exemplo. O paciente asmático que trabalha no pet shop. Ele está no grupo 3. Ele tem uma doença, né, relacionada ao trabalho, que o trabalho é um gatilho para a doença. E essas são as nossas classificações de Schill. Ah, a gente às vezes no dia a dia a gente não fica pensando muito nisso não. Eu vou falar assim da minha experiência que eu realmente ainda continuo trabalhando como examinadora ali, assim, lá umas clínicas de medicina do trabalho, a gente não vê muito isso não, mas essa questão de fator de risco, frequentemente a gente vê pedir exame para avaliar se está desenvolvendo, às vezes um lugar que tem muito ruído pode desenvolver, né, alguma doença
auditiva. Então, assim, a gente realmente, isso a gente avalia muito. Agora, esse último de gatilho aí, realmente me pegou de surpresa. Essa classificação não estava sabendo, não, viu? E às vezes a prova pega nessas pegadinhas, né? Pois é, às vezes a gente não nota assim, mas então lembrar, né? 1 necessário, 2 fator de risco e 3 gatilho. Então é como se fosse realmente, como você falou, né? Vai diminuindo a relação do trabalho com aquela doença. Exatamente. Rafa, mudando, acho que totalmente de assunto agora, eu sei que a gente frequentemente na faculdade e na prática médica, a gente tem contato com a declaração de óbito, né? Infelizmente, a gente vai ter contato com o falecimento de algum tipo de algum paciente nosso. A gente às vezes vai precisar preencher uma declaração de óbito, e pelo menos na faculdade eu cheguei a treinar isso, né? De preenchimento de declaração. Na prática clínica ainda não tive, graças a Deus ainda não tive essa experiência, né, de preencher, mas eu sei que isso costuma cair. Eu sei que na Santa Casa de Belo Horizonte 2023, por exemplo, eles deram uma situação clínica em que a gente tinha um homem de 49 anos, que ele tinha se envolvido num acidente, ele era motorista de caminhão, enquanto trabalhava, sofreu múltiplas fraturas, chegou a ser internado, foi fazer uma cirurgia, pegou uma infecção hospitalar, e aí, depois de 12 dias, ele veio a falecer por septicemia no CTI. E aí, a prova, ela dava todas essas informações e ela queria que você soubesse corretamente que esse paciente, ele tinha que ter como causa básica de morte o acidente de trânsito e que quem deveria fornecer a declaração era o IML. Assim, como que a gente sabe quando e quem que deve preencher essa declaração de óbito? As provas, elas costumam cobrar isso? Nossa, costumam. E costumam muito. Você deu o exemplo aí, né, que caiu na Santa Casa de BH, ano passado, então, assim, que são fresquinhos, isso todo ano tem em alguma instituição, às vezes até mais de uma questão sobre isso, né? Então, assim, igual você abordou, né, a causa básica, a gente tem a causa básica e a causa terminal. A causa base é a primeira causa ali, né, o que começou a desencadear todo aqueles eventos que levaram até a causa final, né, a causa terminal da morte. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu, né, a primeira coisa que aconteceu ali foi o acidente de trânsito, né? Então, a causa básica da morte foi o acidente de trânsito. O acidente de trânsito gerou toda uma reação em cadeia que levou ao falecimento daquele indivíduo, né? E a causa terminal foi a última causa, né, a causa final ali, o evento imediato que levou à morte ali no momento do paciente, né? Que ali, acho que nesse caso que você deu foi a septicemia, né? Que ele faleceu por causa de sepsis no CTI. E aí, o que a prova adora cobrar também é quem que deve preencher, né, essa declaração de óbito. E aí a gente tem pequenos detalhes aí que ajudam a gente a saber quem vai preencher. Então, basicamente, a causa da morte, se ela for, né, um acidente, né, se for uma causa violenta ou uma causa suspeita, né, que você não tem certeza ali do que causou, quem que vai preencher isso? É o IML. Ponto, acabou. Então, acidente, morte violenta ou morte suspeita, IML, tá? Quando a causa da morte ali, a gente sabe que não está dentro disso, é uma causa de morte natural, a gente vai pensar, primeiro, se houve assistência durante esse processo de morte. Então, assim, naquele momento ali da morte, teve assistência? Então, se tiver assistência, vai ser o médico que assistiu aquele paciente. Ou seja, vai ser o médico que estava no dia no plantão, vai ser o médico da ambulância, que chegou na cena, né? Às vezes chegou em casa e identificou o óbito, né? Então, assim, se teve assistência médica ali naquele finalzinho ali, naquele período terminal da vida, quem vai preencher vai ser o médico particular, né, do plano de saúde, ou o plantonista, ou o médico da ambulância que chegou na cena, por exemplo, em casa e encontrou uma senhorinha lá que tinha insuficiência cardíaca, já tinha todo um histórico ali, e ele encontrou ela falecida, né? Ele vai constatar o óbito e vai preencher a declaração de óbito, tá?
Agora, se não houve assistência naquele período final ali, a gente tem algumas opções aí, né? Ou o médico que já assistia aquele paciente anteriormente. Então, por exemplo, aquela senhora que a gente deu o exemplo, né? Que ele já tinha uma insuficiência cardíaca, estava descompensada, vinha tratando ali com o médico, né? E esse médico que tratava ela, que conhece o histórico dela, por mais que ele não tenha ajudado ela ali naquele momento terminal, ele não tenha estado presente, ele não tenha feito nada naquele momento, ele pode preencher a declaração de óbito, né? Porque ele tem conhecimento da causa do óbito dela, né? Ele tem essa, essa capacidade, né, de preencher isso. Ou, por exemplo, também, caso não tenha, né, a gente pode ter o serviço de verificação do óbito, né, que é quando a gente não sabe a causa ali, não teve assistência médica, a gente não sabe a causa, né? Então, não é o caso da gente mandar para o IML para precisar de uma perícia, né, de um legista, de toda uma investigação, mas o serviço de verificação do óbito, ele pode fazer isso. São médicos capacitados também, que vão investigar ali a história clínica daquele paciente, né, caso a gente não tenha um médico que assistiu ela aí nos últimos tempos, tá? Agora, caso a gente não tenha o serviço de verificação do óbito nesses casos, pode ser algum médico, né, de serviço público, ou em uma localidade que não tiver médicos, né, assim, no extremo, pensando aí no extremo, que a gente não tem médico, podem ser também duas testemunhas que vão no cartório, acompanhadas de um responsável do paciente. Então, essas duas testemunhas, elas podem ser responsáveis por preencher a declaração de óbito do paciente. E é importante a gente lembrar também que a declaração de óbito ela tem que ser preenchida de maneira mais adequada possível, porque ela gera dados para a gente, né? Dados em relação à mortalidade das doenças, né? As causas que estão matando a população brasileira. Então, assim, a gente realmente precisa ter esse cuidado e saber preencher corretamente. Não é assim, eu sei que frequentemente, eu tinha uma professora que brigava com a gente, que frequentemente colocava lá, causa da morte final, parada cardiorrespiratória. Assim, essa é um final de quase todo mundo que vai morrer, né? Realmente, o coração vai parar mesmo em algum momento, mas não foi por isso que a pessoa, né, faleceu ali. Então, assim, a gente tem que ter um Nossa, cuidado. ótima dica. Parada cardiorrespiratória e falência múltipla dos órgãos, as provas amam colocar no final ali como causa terminal e tem muita gente que cai. Infelizmente, isso é uma pegadinha, né? E porque a gente tende a sempre pensar, né? Então, mas foi isso que aconteceu, sempre igual você falou, né? No final, ele acaba que é o final esperado, né? Digamos assim, biologicamente. E as provas gostam de colocar isso. Então, lembre-se, alunarista, não coloca parada cardiorrespiratória, nem falência múltipla dos órgãos. Não é causa de colocar lá na declaração de óbito, nem por favor. Então, a gente não vai mais errar na hora de preencher isso e nem nas provas, hein? Então, assim, a gente vai ficar atento agora. Rafa, vamos mudar novamente de assunto. E agora um assunto que eu sei que todo mundo precisa saber. E eu sei que com certeza vai cair em alguma prova, de alguma forma diferente. Às vezes as provas, elas trazem, assim, tentando florear o máximo possível, que são os princípios do SUS. Acho que todo mundo já esteve em contato com os princípios do SUS, né? A gente que trabalha no SUS, ou que foi já como paciente dentro do SUS, e agora a gente estudando para as provas, a gente tem contato com esses princípios e com certeza a gente precisa saber. Eles são tão importantes que eu acho que todo ano vai ter uma questão sobre isso. Em São Paulo, na Santa Casa também acabou caindo uma questão. Ela falava assim, ela trazia uma situação para a gente, falava assim, no serviço de saúde que oferecia cuidados à população trans, parte das usuárias exigiu uma reunião com a coordenação da unidade para apresentar algumas reivindicações, e aí foi acolhido. Uma das reclamações era a respeito da dificuldade de marcar consultas médicas, pois os horários oferecidos eram incompatíveis com as jornadas de trabalho da maioria das usuárias. A situação hipotética acima, ela retratava, então, a execução de um princípio organizacional ali do Sistema Único de Saúde, né? Então, um princípio organizativo e um problema relacionado a um princípio derivado da atenção primária à saúde. Então, a gente estava falando de dois princípios nesse caso. E aí ele falava assim, quais que eram esses princípios? E aí, quando a gente fosse parar para pensar, era em relação à participação popular, então das usuárias irem lá e trazerem essa demanda para o Sistema Único de Saúde, e
em relação a isso, a outra coisa era da competência cultural. Então, pensar, né, na situação ali das pacientes. Princípios do SUS. Como a gente faz para lembrar quais são? Que eu tenho certeza que eles vão cair na prova. Isso eu acho que é fato. Não tem como não ter uma prova que não tenha eles. É, essa questão aí, ela traz o que muitas questões trazem, né? Que é criar um link aí entre os princípios do SUS e os atributos da atenção primária. Então, a gente tem que lembrar que os atributos da atenção primária, eles estão dentro dos princípios do SUS. E quando a gente fala de princípios do SUS, a gente tem algumas diferenças, né? Que o SUS, ele abrange tudo. E a atenção primária é a atenção primária, né? Então, assim, uma dica aí da Aris para vocês, alunos, é sempre ter essa malícia, assim. Porque, às vezes, a prova, ela traz o princípio do SUS, mas dentro é um atributo da atenção primária, sabe? O que a gente tem que ter em mente é isso, é saber linkar esses dois, tá? Então, assim, a gente tem que saber que os princípios do SUS, eles são divididos em éticos ou doutrinários e os organizacionais ou operativos, né? As referências, elas colocam dessas duas formas. Então, éticos, que é a mesma coisa dos doutrinários, e os organizacionais, que é a mesma coisa ali dos operativos, tá? Então, o que são os princípios éticos e doutrinários do SUS? São os 3 grandes princípios que a gente tem do SUS, que a gente mais ouve falar, que são a universalidade, a integralidade e a equidade. Óbvio, como a gente já falou, todos esses princípios eles estão relacionados com a atenção primária. Por quê? Porque a atenção primária, ela é o que mais reflete, assim, né, na prática, o SUS. Ela mais reflete o contato ali do paciente com a iniciativa ali de entrada no SUS, né? Então, a gente tem que a universalidade é o acesso a todos, ou seja, todo mundo tem direito a ter acesso, né, ao SUS. A integralidade, ou seja, é avaliar o paciente como um todo, né? O que a gente falou, o que ele precisa de prevenção, cura, reabilitação, e entender também todo o contexto naquele qual que o paciente vive, né? E a gente tem ali os princípios da equidade, né? Que é tratar os pacientes de acordo com o que ele precisa. Então, é o tratamento desigual para os desiguais, né? Fornecer ali o que o paciente precisa naquele momento, tá? E a gente tem também os princípios que são os organizacionais ou operativos, né? Que são a forma com que o SUS se desenha, né? Que é a organização do SUS, ou a forma de operação do SUS, né? Então, a gente tem descentralização, regionalização, hierarquização, participação social, resolubilidade e complementaridade. Calma, eu sei, são muitos, é difícil da gente decorar assim, mas o que eu quero trazer aqui é a facilidade que a gente pode ter de entender, né? Porque são lógicos, se a gente entende como que funciona, né? Qual que é a estruturação ali de atendimento, né? Do que a gente está buscando com o SUS, que é atender o paciente da melhor forma possível, entender o paciente como um todo, a gente consegue ir criando esse raciocínio na nossa cabeça, tá? Então, vamos lá. Os princípios organizacionais, eles vêm da organização mesmo do SUS. Então, como que o SUS ele se organiza? De forma descentralizada. Então, a gente vai dividir os poderes, né, da saúde de acordo com os 3 níveis de governo, né? Que aí a gente entra também naquele esquema que a gente fala da Comissão de Intergestores bipartida, tripartite, que cada um sabe do seu nível de governo, mas a gente, de uma forma descentralizada, a gente consegue atuar de forma melhor e integrar isso depois. Acho que faz um pouco de sentido, né? A gente pode também, o princípio da regionalização, ele linka um pouco com isso, que é o quê? É dar maior autoridade aos municípios. Por quê? Porque o município, ou seja, aquela região, é ela quem sabe o que aquela população ali precisa, né? Quais são as demandas daquela população. Então, se a gente descentraliza o poder, a gente tem uma região mais forte. Então, vamos pensar ali nesses princípios como
dois princípios comuns. Então, a gente vai descentralizar ali o poder de forma a dar uma certa autonomia para aquela região, porque aquela região, né, aquele município, que sabe das demandas da sua população. Então, a gente consegue atuar de forma mais específica, mas ainda tem todo um link, né? Por quê? Porque tudo está conectado, né? Os três níveis de governo, eles estão conectados, assim como as demandas dos municípios estão conectadas, tá? Outro que a gente pode pensar aí, que é outro princípio organizacional, é a hierarquização, que é basicamente a mesma coisa. Então, a gente vai dividindo ali a forma de atuação, que a gente vai dividir, ou seja, hierarquizar os níveis de complexidade, né? Atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Ou seja, cada um tem a sua responsabilidade para que o atendimento do paciente seja feito de uma forma completa, de uma forma estruturada, tá? A gente tem também a participação social, né? Que é basicamente, foi um bom exemplo da questão, né? Que através de conselhos, conferências, reuniões, né? A população trazer para os gestores, né? O que ela precisa, né? Então, assim, tá tudo muito ligado. Então, vou recapitular aí. O município, né, através da regionalização, ele vai ter um acesso maior à sua população e, assim, a população vai conseguir participar de uma forma melhor e ativa do SUS. Então, esse é um outro princípio, a participação social. A gente tem um outro princípio que é da resolubilidade, ou seja, o SUS ele tem que resolver o problema do paciente, né? Então, assim, a forma com que ele vai atuar, né? Isso é até um dos princípios que a gente discute muito quando a gente fala sobre, por exemplo, medicações muito caras, né? Que às vezes o paciente ele entra com processo judicial para conseguir via SUS, né? Então, assim, é um princípio que é muito usado nesse debate, né? Que o SUS ele tem que resolver o problema do paciente de algum modo, né? Ele tem que tentar resolver pelo menos. E o último ali é um princípio que está muito linkado com esse da resolubilidade, que é o quê? A complementaridade. Basicamente, o SUS pode, se necessário, entrar, contratar o setor privado para dar suporte à população, né? Então, por exemplo, na vigilância de portos, aeroportos, vigilância sanitária em alguns momentos. Então, assim, como uma forma de ajudar a resolver as coisas, o SUS pode complementar a sua forma de atuação com o serviço privado. Então, assim, eu sei que são muito princípios, né? Mas se a gente vai criando, assim, esse raciocínio na nossa cabeça, vai fluindo um pouco melhor, né? E aí eu acho que o grande pulo aí, do pulo do gato aí, desse princípios do SUS é realmente lembrar que o SUS, ele é um todo, né? Que ele é atenção primária, atenção secundária. Então, os atributos da atenção primária estão sempre dentro dos princípios do SUS, né? Eles atuam bastante ali em concordância ali com os princípios do SUS, que as questões, normalmente elas jogam um pouco com as palavras, elas jogam um pouco com isso, e às vezes muito tentando criar pegadinhas, criar confusão, né, na nossa cabeça ali, quando a gente está fazendo a prova, a gente está raciocinando, e a gente fica, meu Deus, isso é um princípio da atenção primária, isso é um atributo, isso é um princípio do SUS, né, fica querendo criar, mas eu acho que a gente precisa primeiro entender. A atenção primária faz parte do SUS. Então, os atributos da atenção primária, eles vão entrar ali um pouco como parte dos princípios do SUS mesmo, né? O princípio do SUS, ele rege tudo, tá? Então, eu acho que mais do que decorar, a gente criar esse raciocínio, assim, facilita bastante o nosso entendimento na hora da prova. Não, acho que agora ninguém vai mais errar os princípios do SUS de maneira nenhuma e sempre lembrar. Eu sei também que as questões elas costumam pegar um pouquinho de pegadinha, que acho que hoje em dia não tem tanto assim, mas em questão da universalidade e equidade. Eu sei que eles fazem bastante essa pegadinha no sentido de trazer uma situação em que eles trazem um tratamento, às vezes, desigual para uma pessoa que realmente estava precisando, né? Que é o que a gente fala, o tratamento desigual para os desiguais. A gente tem que entender que determinadas populações têm demandas específicas, né? Têm necessidades diferentes umas das outras. E aí eles cobram muito como se
fosse que a saúde é um direito universal e que todo paciente tem esse direito e por isso aquele paciente tinha direito a isso. Mas não, a gente tem que lembrar também um pouco da diferença entre equidade e universalidade também, que eu já vi cair um pouquinho para confundir vocês assim na hora das questões. Adoram esse universalidade e equidade, sempre tem. E a descentralização e regionalização também são os dois que eles sempre tentam, assim, pelo nome, sabe, dar uma confundida nos alunos. Mas aí a gente não vai esquecer agora que descentralização, a gente está falando de questão de governo, então a gente está pensando em poder, né? Então, assim, e regionalização a gente já está falando mais, né, de município, estado, né, nacional, é isso. Então a gente não vai mais esquecer agora. Isso. Agora a gente vai ainda continuando falando um pouco, né, de atenção primária, falando um pouco assim, né, óbvio que é tudo que a gente está falando de saúde coletiva. Vou trazer um outro tema que eu sei que cai bastante, e eu sei que não só cai bastante, como que é de extrema importância quando a gente está falando do, do próprio atendimento ao paciente, que são os níveis de prevenção, né, de prevenção de doenças. Eu sei que eu tinha uma professora que ela adorava falar de promoção de saúde e prevenção de doenças. Quando a gente fazia um pedido de exame no final de várias consultas, o paciente podia não ter nada. Mas ela via assim, aí a justificativa era prevenção de doenças e promoção de saúde. Então a gente vai falar um pouquinho disso agora. E eu sei que é um tema que cai bastante também. A UERJ cobrou em 2023. E ele trazia uma situação da atenção primária básica que o médico de família estava lidando com diversos níveis de prevenção de saúde. E aí ele vinha com algumas intervenções preventivas para ter uma estratégia clínica ou comunitária quando dirigidos aos indivíduos, às comunidades da população, respectivamente. Aí ele falou assim, ó, em relação às intervenções para as doenças crônicas, entre as ações preventivas a nível terciário está a. E aí eles colocavam que a garantia de um melhor acesso aos serviços de saúde para pessoas vulneráveis era uma ação preventiva terciária. Então, você estaria no nível terciário de prevenção. Então, assim, quais são esses níveis, Rafa? Como a gente faz para lembrar desses níveis e não errar uma questão dessa na prova? Ó, acho que o grande macete aí é a gente entender e dividir quando surge a doença, né? Então, assim, antes de surgir a doença, a gente tem o nível primário, né? Que é ali no período pré-patogênico. Então, que é a promoção à saúde, né? Que é estimular uma atividade física, ao paciente fazer uma dieta, né? Ou, por exemplo, também, que é outro exemplo ali do nível de prevenção, é a proteção específica, né? Que são as vacinas, né? Ali o uso de estatina, por exemplo, são proteções específicas, ou seja, a doença ainda não surgiu. A gente está promovendo saúde, dando uma proteção a determinada doença, né? E isso que consiste no nível primário de prevenção, né? Agora, quando a doença surge, a gente tem que dividir ali se ela já surgiu tendo sintoma ou sem sintoma. Então, quando ela está ali bem no inicinho, que é a doença existe, mas o paciente é assintomático, a clínica ainda não existe, a gente tem o nível secundário, né? Que aí entra, por exemplo, o diagnóstico precoce, né? O tratamento precoce, então, por exemplo, o rastreamento, né? É uma ótima ali, um exemplo ótimo, né? Outro exemplo também muito bom, que às vezes a gente acaba não pensando muito, é que assim, é quando a gente tem que lembrar que doença existe, mas a clínica não existe, né? A clínica ali, a patologia instaurada em si. Então, por exemplo, o paciente teve um infarto, né? O coração tá lá isquemiando, né? Perdendo. Tempo é músculo, né? Que o pessoal sempre fala. Então, assim, quando a gente entra, por exemplo, com uma angioplastia ali rápida, a gente vai ter a menor lesão possível. Então, assim, a clínica do infarto, a dor, né, a dor torácica, isso vai ter, mas não vai ter a sequela em si, né? Ela não está instalada ainda. Então, a gente ainda consegue atuar na sequela, né? Então, na perda ali de miocárdio, a gente consegue atuar como uma prevenção secundária. A partir do momento que o paciente desenvolve uma doença que ele ainda não tem, por exemplo,
o sintoma final, vamos dizer assim, né? O sintoma, seja clínico ou seja, por exemplo, nesse exemplo aí, né, do infarto, o final ali, né? A gente está atuando de forma de prevenção secundária, tá? A partir do momento que a doença já está estabelecida, que a gente já tem todo um acometimento ali, uma sequela, né? O final ali já aconteceu, a gente está atuando de forma terciária, né? A gente passa a atuar de forma terciária, melhor dizendo. Então, a gente tem as atuações de reabilitação ou tratamento da sequela, né? Então, a reabilitação, por exemplo, um paciente que teve um AVE, a gente pode atuar ali como uma reabilitação motora daquele paciente, né? Uma fisioterapia, e esses são tratamentos ali terciários, né? Uma prevenção terciária para a gente melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Já no quaternário, a gente tem um nível de prevenção que é prevenir, né? A gente está falando só prevenção, prevenção. É repetitivo, mas é necessário. Mas, por exemplo, no quarto nível de prevenção, a gente tem a prevenção de iatrogenias, ou seja, a gente não vai piorar o quadro do paciente, né? Então, a gente tem que saber os nossos limites, sempre. Então, a gente vai, por exemplo, o paciente está com uma patologia ele já instalada, ele já tem a sequela, até onde a gente vai, que vai ser danoso, e até onde a gente vai, que vai ser benéfico, né? Então, o quarto nível de prevenção é isso, é evitar as heterogêneas, né? É saber quando parar, né? Então, assim, é o idoso com a polifarmácia, até quando aquela polifarmácia está sendo boa para aquele idoso, até quando a gente está sobrecarregando, né? Os rins, sei lá, a gente está deteriorando a condição clínica daquele paciente com aquele tanto de remédio. O que a gente pode tirar, o que a gente pode melhorar, né? E esses são os 4 grandes níveis, assim, que a gente tem conhecimento aí, né? Mas, agora, as provas, elas entraram com o 5º nível de prevenção, que é a prevenção quinquenária, e até meio trava-língua aí para falar, mas é o 5º nível de prevenção, que tem caído, principalmente aí, esses conceitos aí pós-pandemia, porque foi um conceito que está sendo muito estudado, muito bem difundido, que basicamente esse 5º nível é cuidar do cuidador, né? Então, é você cuidar do médico ou do profissional de saúde para que ele seja capaz de cuidar melhor do paciente. E as provas, elas trazem muito isso ligado ao burnout, né? Que é basicamente assim, para confundir o aluno, né? Assim, o burnout, ele tem a doença, ele está com sintoma. Isso vai ser o quê? Prevenção, né? Terciária, secundária? Tá. Não, a gente está falando da prevenção quinquenária, que é o 5º nível de prevenção, que é cuidar do cuidador, ou seja, é o profissional da saúde, normalmente está sempre ligado ao profissional da saúde, e a capacidade desse profissional, né, de melhorar as condições de vida para cuidar melhor do outro. Então, o referencial aí é sempre o paciente, né? A gente está pensando no paciente. Então, por isso que a gente está cuidando do cuidador, do médico, para cuidar do paciente. Por isso que a gente fala que, assim, é um pouco de pegadinha, porque essas questões, elas sempre trazem, normalmente, assim, um médico com burnout, e sempre vai referenciando ali para o paciente. Então, a gente não está falando muito do médico, a gente está falando do paciente no final, sabe? Então, assim, a prevenção do 5º nível, né, quinquenária, ela é isso, é cuidar do cuidador, é cuidar de quem cuida. Então, se a gente cuida de quem cuida, a gente tem lá no final um paciente que vai ter um tratamento muito melhor. Então, a gente tem 5 níveis hoje que são bem discutidos nas provas. Os 4 primeiros são, assim, de longe os que mais despencam, mas esse conceito tem entrado agora nas provas e vem caindo aí algumas questões, repetindo mais ou menos esse conceito aí, que eu acho que vale a pena botar um post-itzinho aí para vocês não esquecerem. Ó, eu mesma nunca tinha ouvido falar desse 5º nível, não. Os 4 a gente está acostumado, né? A gente lida no dia a dia aí, mas esse 5º, ó, me surpreendeu. Mas acho que pós-pandemia tudo mudou um pouco, assim, né? Então a gente traz umas novas atualizações aí para os alunos. Agora, para finalizar, então a gente vai trazer um último tema para a gente discutir aqui com vocês.
que também faz parte da saúde coletiva e que, assim, costuma cair muito nas provas, como tudo que a gente tem falado até agora, mas que na prática clínica também cai muito, 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 muito mesmo. Então, assim, a gente precisa saber, que é a profilaxia da raiva humana. Então, assim, na Santa Casa de Ribeirão Preto, de São Paulo, em 2023, então, assim, todas essas questões que a gente trouxe, mostrando para vocês que esses temas caem e caem recentemente, eles trazem um paciente de 20 anos que foi mordido por um cachorro da vizinhança. E aí, ele, ele narra que são arranhaduras superficiais na perna direita, que o vizinho está de férias e não sabe qual que é a condição do animal. Mas que no terceiro dia pós-mordedura, o cachorro desapareceu. E aí, eles perguntam pra gente o que é recomendado nesse momento. E a gente tinha que saber que para esse indivíduo em específico, a gente precisava administrar 4 doses da vacina da raiva. Dia 0, 3, 7, 14. E aí, como que a gente como que a gente sabe isso, né? E assim, gente, eu tô falando sério, porque a gente se depara com essas situações. Eu falei aqui do meu internato de. É óbvio que mordida de cachorro é mais frequente quando a gente fala assim, né, nessas situações de cidade e tudo mais, mas no meu internato rural, eu tive que lidar com mordedura de porco, por exemplo. Então, assim, a gente tem que lidar sabendo profilaxia de raiva. Vários animais podem ter raiva, inclusive porco. Eu não sabia, mas a gente teve que fazer profilaxia também, sabe? Então, assim, Rafa, explica pra gente como a gente faz pra gente não errar mais nas provas e pra gente levar esse conhecimento pra nossa prática no dia a dia. Então, Gil, a gente teve a atualização desse tema, né, em 2022. E como você falou, é um tema que, assim, a gente sempre vê na prática e na nossa clínica, né, prática clínica e na prova. E por causa dessa atualização, tem vindo aí, tendo muito mais nas provas desde então, né, caiu em 2022, caiu em 2023 e provavelmente vai cair agora nas provas de residência do ano de 2024, né. Então, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados aí, a gente vai criar um raciocínio juntos e que eu vou tentar ajudar vocês, assim, porque o protocolo ele é bem grande, tem alguns detalhes, mas assim, o grosso a gente vai construindo juntos aqui, tá? Então vamos lá, anota aí essas dicas. A gente vai pensar o seguinte, se for um contato indireto, ou seja, você pegou um cachorro, pegou um gato, pegou um morcego que estava ali caído no chão, a pele está íntegra, né? Não teve contato com secreção, com mucosa. Então, contato indireto, tá? Então, o que nós vamos fazer? Lavar com água e sabão. Enfim, tá? É isso mesmo, gente. Tá no protocolo lá, bonitinho, lavar com água e sabão. E isso, basicamente, é o que vai ter em todas as etapas. Sempre vai começar com lavar com água e sabão, tá? Agora, a gente teve um contato direto, né? A gente teve um acidente leve. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ver se a gente consegue observar aquele animal. Então, é o seguinte, se a gente consegue observar aquele animal e o animal está bem, a gente vai observar ele durante 10 dias. O animal continua bem, vida que segue, acabou. Já lavou lá atrás, observou o animal, não tem que fazer vacina, não tem que fazer soro, não tem que fazer nada, tá? Agora, se nesses 10 dias o animal sumir, se ele apresentar sintomas de raiva ou se ele morrer, a gente precisa fazer vacina em 4 doses, tá? Assim como a questão que a Giovana deu, tá? Então, recapitulando então, animal é possível de observar, animal tá bem, ele permanece bem durante 10 dias, acabou. Agora, se o animal sumir, apresentar sinais de raiva ou morrer, 4 doses de vacina para acidente leve, tá? Agora, foi um animal de rua, que você foi brincar no gatinho, ele te arranhou, né, te mordeu, não conseguiu observar aquele animal, a gente vai lavar com água e sabão e fazer a vacina em 4 doses, tá? Então, isso é para acidente leve, contato direto, né? Agora, quando a gente tem um contato direto e um acidente grave, gente, lembrando que acidente e extremidades são acidentes graves. Então, assim, os membros, né, mão, pé, o rosto, são acidentes graves, mesmo que mais superficiais, tá? Isso aí é bem importante da gente distinguir. Acidentes leves são aqueles que são leves, né, assim, mais superficiais, mas que não acometem as extremidades em si, tá? Então, contato direto com acidente grave, a gente vai fazer o mesmo esquema
do acidente leve, só que a gente vai entrar com o soro também, além das vacinas, tá? Então aí já facilita um pouquinho aí nosso raciocínio. Mesma coisa, a gente vai começar a pensar. A gente consegue observar aquele animal? Então, o animal está bem, né? Obviamente, aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que ele não tem uma característica de estar com raiva, né? Não é um animal doente. Se o animal está bem, a gente vai observar também por 10 dias, e se ele ficar bem, vida que segue, né? Agora, se o animal sumir ou apresentar sintomas, né, sinais de raiva ou morrer, a gente vai fazer as 4 doses de vacina mais o soro, tá? Agora, se o animal ele não for possível de observar, a gente vai lavar com água e sabão, fazer as 4 doses de vacina mais o soro. E aí vem uma dica: morcegos e outros animais silvestres são o que as provas mais gostam de colocar aí como se fosse uma pegadinha mesmo. Mas o raciocínio é basicamente o mesmo. Se é contato indireto, lavar com água e sabão, tá? Agora, é um contato direto, aí que muda. Independente do acidente ser leve ou grave, e aí pensando, né, que a gente não consegue acompanhar ali, manter em observação 10 dias um morcego, né, ou um animal silvestre, a gente vai fazer a vacina em 4 doses e o soro, sempre, independente de leve ou grave. Não, gente, super importante, então. Eu até brinquei em relação ao acidente com o porco, mas eu tive outros acidentes que a gente teve que lidar, assim, no atendimento. E, por exemplo, teve uma vez que eu atendi um menininho que ele mexeu com um cachorro de rua. E mordeu o pé dele, assim, bem na parte próxima dos dedos. E aí a gente teve que lidar como se fosse como um acidente grave mesmo, porque era extremidade, teve que fazer soro. Eu estava numa região no interior, assim, que era difícil de conseguir o soro, menina. Demorou para chegar. Então, assim, a gente tem que saber esse protocolo, saber ele bem fixo na nossa cabeça, porque a gente vai lidar com isso, gente. É comum de acontecer, tanto agora nas provas quanto na prática clínica mesmo. Gente, então, Criando essa estruturinha aí dá certo, viu? pois é, sabendo esse basicão aqui, a gente vai consegue resolver grande parte dos nossos problemas aí. Sim. Gente, então, conseguimos falar dos principais tópicos aqui de saúde coletiva. Agradecer a Rafa por ter aceitado esse desafio de participar aí com a gente. Então, assim, muito obrigada pela participação, Rafa. Ó, E então aí. escutem quantas vezes forem necessários antes das provas de vocês, leiam o nosso material escrito, guardem bem essas decorebas, que vão ajudar muito na hora da prova e vão garantir esses pontos para vocês. E além disso, não deixe de acompanhar os outros episódios do Decoraristo. É isso, galera. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Prazer.